Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar para vocês como que é todo esse processo de fazer uma palestra, de dar uma palestra. Eu já estou pronta, já vou pegar o meu carro para ir até essa escola. E hoje temos a programação de 380 pessoas, 380 estudantes. E estarei palestrando falando algumas das minhas experiências e também falando sobre conscientização, sobre a questão de bullying, sobre a questão de discriminação e falando também sobre igualdade, respeito, amor ao próximo, coisas que eu acho que são extremamente importantes e eu sempre trago nas minhas palestras. E vamos lá, então eu vou levar vocês comigo. A escola que eu vou é em outra cidade, então eu estou indo de carro. Fica mais ou menos a 1 hora de caminho. Eu tive que pegar a autopista, né, a pista rápida. E eu estou indo. Gente, como que foi essa questão toda? Como que começou a questão de palestrar? Eu vou aproveitar para ir falando com vocês. Não se preocupem, o meu carro tem um negócio próprio para segurar o telefone. Eu estou com as 2 mãozinhas no volante e vamos começar a nossa conversa então. Acontece que a primeira vez que eu palestrei, fui chamada para dar uma palestra para professores. Na época que eu estudei escola primária, eu era a única estrangeira na escola, então os professores não souberam muito bem como lidar a questão das línguas, como lidar com uma criança bilíngue. Eles não sabiam muito bem. Na época aqui no Japão ainda era muito comum ter crianças assim. Então, digamos que eu sofri um pouco, né? Um pouco bastante na escola primária, mas a escola primária, na verdade, é as minhas melhores lembranças, na verdade. A questão difícil para mim foi depois dos 12, assim, até os 15 foi a parte mais difícil. Quando eu fui chamada para palestrar, era para falar com professores de uma escola primária, para colocar o ponto de vista de um estudante, o ponto de vista de um estudante que passou por uma situação difícil com relação ao tratamento dos professores. Gente, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na escola eu tinha 6 aninhos, recém-completados assim. E como na época os professores não achavam correto a criança saber outras línguas além do japonês, o diretor, ele até chegou aí na casa e os professores falarem com os meus pais para evitar que eu continuasse estudando outras línguas além do japonês. Eles alegavam que se eu aprendesse outras línguas além do japonês e eu continuasse sendo uma criança bilíngue, eu não teria condições de avançar em nível acadêmico com a língua japonesa. E isso foi algo muito difícil, né, para os meus pais, principalmente para a minha mãe. Ela não achava isso algo correto, ela não achava que os professores tivessem essa autoridade de falar que língua que eu deveria falar. Então, a minha mãe, ela tomou a decisão de não seguir essas instruções, graças a Deus, né? Ela alegou que na casa dela, ela ia falar espanhol comigo. E, efetivamente, as minhas aulas começaram, eu não entendia nada, porque na época eu só sabia português e espanhol, e eu não tinha nenhum tipo de contato com a língua japonesa. Então ali começou o meu aprendizado.
Felizmente, as crianças aprendem muito rápido. O cérebro de uma criança é como uma esponja, elas são capazes de absorver muita informação através das brincadeiras. Por isso que eu sempre falo quando eu dou aula: crianças, brinquem, joguem muito, porque esse é o maior trabalho que uma criança tem. As crianças aprendem através de brincadeiras, através desse contato com outros coleguinhas, amiguinhos. Esse é o trabalho da criança, brincar, né? Porque é o meio de aprendizagem deles. E então eu comecei, né? Como eu tinha falado, ir na escola, aprender o japonês. Nos primeiros 6 meses foram extremamente difíceis, porque eu não conseguia entender o que estavam falando, e os professores também não sabiam como lidar comigo. Mas felizmente depois dos 6 meses eu comecei a aprender a língua. A minha professora, até hoje, gente, eu tenho contato com a professora da primária, da primeira série. Ela foi uma peça-chave no meu aprendizado, porque ela foi muito rígida, foi uma professora extremamente rigorosa. Ela não tinha aquele amor, né, na hora de ensinar, assim. Mas eu sou extremamente grata a ela por essa rigidez. Por que eu falo isso, gente? Porque para você aprender a pronúncia certa, você precisa aprender certo, né? Para você aprender algo da forma correta, você precisa ter um professor, um instrutor, uma pessoa que te ensine corretamente. E ela foi extremamente rigorosa, mas muito boa professora. Mesmo ela não sabendo lidar comigo, ela foi rígida, foi rigorosa, igual com as outras crianças. E ela fazia questão que eu ficasse depois da aula para corrigir a minha pronúncia. E coisas que foram muito difíceis, porque eu não conseguia entender, né? Eu agradeço por ela ter sido professora, aquela que ensina corretamente. E felizmente a minha história, mesmo que tenha sido difícil, hoje eu posso ver que foi algo muito bom para mim. Talvez existiam outras maneiras, sim, e eu estou trabalhando nisso para trazer melhores condições para as crianças bilíngues, trilíngues, estrangeiras aqui no Japão. E disso se trata cada voluntariado que eu faço, cada pesquisa que eu faço, né? Cada grupo de pesquisa que eu pertenço. Mas é muito interessante, porque essa minha história me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? Me tornou a pessoa que quer lutar por um sistema de educação melhor para as crianças que sabem outras línguas. E isso é muito interessante. Enfim, então a minha primeira palestra, como eu acabei de dizer, foi para professores, contando a minha experiência e como eles poderiam melhorar o tratamento para crianças bilíngues. Depois eu dei uma palestra para estudantes também, falando também sobre respeito, sobre igualdade, né? Porque infelizmente existe, né, preconceito, existe discriminação, existe bullying. É uma realidade que é infeliz, porém existe. E nós precisamos falar a respeito, precisamos falar que aquilo está errado. Precisamos falar que todos somos iguais, mesmo tendo outra nacionalidade, mesmo sabendo outras línguas. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Ao ponto de se achar no direito de discriminar o outro. Eu sempre tento colocar a minha experiência e também colocar a questão daquilo que eu acredito que é correto, que é amar um ao outro, respeitar um ao outro, saber que todos somos diferentes, e não porque nós somos diferentes, isso nos torna alguém errado, isso nos torna um fracasso. Não porque nós somos diferentes, pensamos diferentes, temos aparências diferentes, que está errado. E isso que nos faz únicos, isso que nos faz especiais. Eu preparei a minha palestra de hoje
comecei, né, dando a primeira palestra, comecei com 15 minutos de oportunidade de falar. Hoje eu tenho 1 hora para falar. Eu fiz algumas coisas diferentes porque eu acredito que o jovem, nós não gostamos de coisas muito longas, entediantes, que nos aborrecem. Eu acho que dependendo da forma de como nós nos expressamos, as pessoas prestam mais ou menos atenção. Então eu fiz bastantes coisas diferentes para a palestra de hoje. Eu preparei um material diferente, mais didático, prático e fácil de entender para os meninos, para os jovens, né? Eu falo meninos, mas na verdade eles têm a faixa etária do público de hoje é de 16 a 18 anos. São Kokusei, né, que fala aqui. Conversando com o professor na reunião, nós chegamos à conclusão de como é importante nós falarmos a respeito disso, né? E enfim, eu vou dirigir e depois eu vou gravando para vocês, mas eu queria que vocês tivessem um pano de fundo sobre por que razão, o que, como, porque muitas pessoas quando eu falo, não, eu dou palestra, eu palestro, né? Tipo, fala, mas como assim você palestra, né? Você é uma universitária, como que você palestra? Então, gente, fora a universidade que estou fazendo, eu estudo psicologia, também faço vários tipos de voluntariado, eu faço vários tipos de trabalho para a comunidade e também traduzo livros para crianças. Vocês podem perceber, eu amo crianças. Acho que a criança, como diz a palavra, né? Instrua a criança no caminho que deve andar e ela jamais se desviará dele. Eu acho que a chave de tudo está no ensinamento das crianças. Se nós conseguirmos instruir melhor as nossas crianças, nós teremos adultos melhores, com uma conscientização melhor. Então eu acredito que esse seja a chave, né? Enfim, aí eu vou já encerrando porque está ficando longa e eu vou mostrando o caminho para vocês, mas eu quero que esse vídeo seja para que vocês vejam esse trabalho que nós todos podemos fazer, não sou eu porque eu tive experiências as quais eu posso me basear para falar e é algo que eu estou estudando na faculdade, mas você, desde a sua comunidade, você pode sim fazer a sua parte, dando um bom exemplo, instruindo bem as crianças, conscientizando um ao outro de que todos somos seres humanos, independentemente de qual seja a nossa aparência, qual seja o nosso sexo, qual seja a nossa nacionalidade. Todos somos seres humanos que não podemos nos achar melhores do que os outros. Nós precisamos entender que nós precisamos respeitar e amar ao outro. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer saber mais a respeito, pode comentar. Vamos fazer a diferença, né? Beijão! Acabei de terminar a palestra. Gente, é incrível. Cada vez que eu palestro, eu sinto que eu estou colocando meu grãozinho de areia para tornar esse mundo melhor, sabe? Para que o sistema de educação seja melhor, para que as pessoas tenham um entendimento melhor. Eu me sinto muito bem, sabe? Sinto como Deus tem me usado, sabe? Tudo aquilo que talvez no começo foram coisas que foram difíceis, né? Mas como tudo isso hoje em dia me torna a pessoa que sou, eu vejo como todas as coisas realmente nos fazem melhores, como todas as coisas cooperam para o nosso bem, como nós podemos sim
levantar a nossa voz e falar, sabe, que nós podemos acreditar em que existe, né, um mundo melhor, que nós podemos sim sonhar em que as coisas mudam. Enfim, não se esqueça de que assim como eu, você pode fazer a diferença no seu meio de convívio. Nós podemos sim falar, argumentar sobre as coisas que precisam mudar, coisas que precisam ser faladas, que são coisas muito importantes nós falarmos de igualdade de direitos. Nós precisamos ter essa consciência. E o navegador não me deixa falar. Enfim, eu gostei muito de ter compartilhado isso com vocês, esse outro lado, né, da minha vida. Em breve estarei compartilhando mais sobre os voluntariados que eu faço, as viagens, é claro, né, as viagens eu vou compartilhar também, mas também esse lado mais sério, né, esse lado que eu gosto muito, que é a questão da educação, das palestras. Mas enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Depois eu vou compartilhando, eu vou editar e compartilho com vocês. Me desculpem, porque essa semana realmente não tive condições de postar na segunda-feira, mas eu posto esse daqui, que é, né, o nosso vlog de um dia como palestrante. E é isso, gente, amo vocês, obrigada pelo apoio de vocês. Se você gostou, não se esqueça de dar o seu like, seu joinha, me ajuda muito. Comenta, compartilha com pessoas que você conhece, que querem fazer a diferença, para incentivar eles. Aqui sim, todos nós podemos fazer algo.